Josué 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba e Seba e Moladá, Azar Sual e Balá e Azem, Eutolá de Betul e Ormá, Ziclaque e Bet-Marcabote e Azar Susa, e Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, Rimon, Eter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sobe ao seu termo pelo ocidente a Maralá, e vai até Dabezete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Joqueneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor. Sai a Deberat e vai subindo a Jáfia. E dali passa pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer em Et-Cazim, chegando a Rimon-Metoar, que vai até Neá. E rodeando-a passa o termo para o norte, a Hanatom, chegando ao vale de Ifta-El. E Catate, Naalau e Siron, e Dala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Esta cidade e as suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, Quesulote e Sunem, Rafaraim e Sion e Anaarate, Rabit, Quizion e Ebes, Remete, Enganim, Enradá e Bet-Pazés. E chega este termo até Tabor, e Saazima e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Helcat, Hali, Beten, Akzaf, e Alameleque, e Amade e Missal. Chega ao Carmelo para o ocidente e a Sion Libnate, e volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, ao vale de Ifta-El, ao norte de Bet-Emeque, e de Neiel, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Ramon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então toma este termo a Rosa, para terminar no mar, na região de Aczibe, e o mar, e Afec, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança das tribos dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Relef, e desde Alon em Zaanainim, e Adame, Neguebe e Jabneel até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azer ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas Zidim, Zé, Ramat, Hakade e Kinerete, e Adama e Ramá e Razó, e Quedes e Edrei e Enrazó, e Iron, a Migdal-El, Orem e Bet-Anat e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Sora, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon e Itla, e Ilon e Timnai e Crom, Eltec, Gibeton e Baalat, Jeude, Beni-Beraque
e Gate-Rimon, e Me-Jarcom e Racon, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Josué 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver daqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes na Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriat Arba, Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar diante da congregação. Josué 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas na sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e os seus arrebaldes. E saiu a sorte para a família dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E aos outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E aos filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Azé, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram aos filhos de Israel, aos levitas, estas cidades e os seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrebaldes ao redor. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote,
deram Hebrom, cidade do refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, Líbna e os seus arrebaldes, Jatire e os seus arrebaldes, Esternoa e seus arrebaldes, Olom e os seus arrebaldes, Debi e os seus arrebaldes, Iaim e os seus arrebaldes, Jijutá e seus arrebaldes, e Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades destas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, Almon e seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim. E Gezer e os seus arrebaldes, Quibzaim e os seus arrebaldes, Bet-Horon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrebaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade de refúgio do homicida em Bazã, e os seus arrebaldes, e Beesterá e os seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e os seus arrebaldes, Daberate e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, Elcate e os seus arrebaldes, e Rehob e os seus arrebaldes. E da tribo de Naftali, Quedes, cidade de refúgio do homicida na Galileia, e os seus arrebaldes, e Ramot-Dó e os seus arrebaldes, e Cartã e os seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Jocneão e os seus arrebaldes, Cartã e os seus arrebaldes, Dímina e os seus arrebaldes, Naalau e seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrebaldes, Jaza e os seus arrebaldes, Quedemote e os seus arrebaldes, Mefaate e os seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida em Gileade, e os seus arrebaldes, e Maanaim e os seus arrebaldes, Resbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Estavam estas cidades, cada uma com seus arrebaldes em redor delas, assim estavam todas essas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.